A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Quero iniciar uma série de comentários teológicos sobre algumas partes da Bíblia ou passagens que têm gerado discussões, têm suscitado dúvida na mente de muitas pessoas, de muitos estudantes da Bíblia, muitos amantes da teologia. E eu quero comentar sobre um assunto muito importante que tem gerado também muita polêmica aí nas redes sociais, com referência aos corvos que Deus enviou para sustentar o profeta Elias. Vamos ler o texto de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 4, que diz: E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Todos nós sabemos, queridos, que esta passagem bíblica se refere ao momento em que Deus mandou o profeta Elias se esconder de Acabe, depois dele ter profetizado que durante 3 anos e meio não haveria chuva sobre a terra, e Acabe, furioso por causa dessa profecia, porque na verdade o profeta Elias estava desafiando Baal, que era o deus venerado por Jezabel, que segundo os adoradores de Baal, Baal era o senhor das chuvas e das tempestades. Mas o profeta Elias desafiou o rei Acabe, dizendo: olha, durante 3 anos e 6 meses não haverá chuva nem orvalho segundo a minha palavra. É como se ele estivesse dizendo: olha, Acabe, quem é o Senhor das chuvas e das tempestades é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus de Israel e não Baal. É ele que manda em cima e também aqui embaixo, e não Baal. E aquilo deixou Acabe e Jezabel furiosos, e por isso o profeta se escondeu por um período no lado leste do Jordão, e Deus disse assim: olha, não se preocupe, porque eu vou cuidar de você, eu já tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. E a Bíblia diz que os corvos todos os dias pela manhã e à tarde levavam pão e carne ao profeta Elias. Com o surgimento, queridos, da crítica textual e o aumento dos seguidores aí do liberalismo teológico, começaram a questionar muitos milagres da Bíblia. E a teologia liberal, de fato, ela desacredita nos milagres da Bíblia. Infelizmente, muitos teólogos mal informados, até do nosso meio, acabam reproduzindo essas interpretações equivocadas da Bíblia. Esses teólogos liberais dizem que aqui existe um erro de tradução na hora da transliteração do hebraico para o grego através da Septuaginta, que foi a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego lá no 2º século antes de Cristo. Então, o vocábulo no original aqui de 1 Reis 17 para corvos é orevim. E esses teólogos liberais dizem que houve um erro de tradução, o correto seria aravim, que é o vocábulo para árabes, e não orevim, o vocábulo para corvos. Veja bem, queridos, em primeiro lugar, nunca podemos duvidar dos milagres de Deus, nem do que Deus é capaz de fazer. Aliás, a vida do profeta Elias foi uma vida sempre permeada por milagres. Aconteceram outros milagres na vida do profeta, aliás, bem maiores até do que esse dos corvos o sustentarem, por ordem divina.
Mas, para podermos esclarecer para vocês esse ponto, é importante observar um comentário que o hebraísta Luiz Saião, muito conceituado, fez, dizendo o seguinte, que se de fato o vocábulo aqui em 1 Reis 17 for Aravim, com referência aos árabes, e não Orevim, com referência aos corvos, então a expressão em Gênesis capítulo 8, versículos 6 e 7, naquele episódio que a Bíblia mostra que Noé soltou um corvo pela janela da arca, o vocábulo para corvo em Gênesis 8 é Oreve, está no singular, porque ali fala de corvo. Só que em 1 Reis 17 é Orevim, porque está no plural, porque a referência é a corvos. Ordenei os corvos que ali te sustentem. Então veja bem, queridos, se for como esses teólogos liberais dizem, que não foi os corvos que sustentaram o profeta, e sim os árabes, então como é que ficaria Gênesis 8, 6? Que Noé abriu a janela da arca e soltou um árabe. Não faz sentido, queridos. Então, precisamos tomar muito cuidado com essa linha de interpretação equivocada de textos da Bíblia. Vamos para o contexto, que uma regra básica da hermenêutica diz que a própria Bíblia explica a Bíblia. Eu fiz uma pesquisa, a maioria das referências ao corvo na Bíblia sempre está associada a alimentos. Por exemplo, em Jó capítulo 38, versículo 41, Deus pergunta a Jó: quem é que prepara alimento para os filhos dos corvos? Veja Deus ensinando para Jó que é ele que prepara o alimento para os pintainhos, os filhos dos corvos, quando clamam. Depois, novamente, no Salmo 147, versículo 9, está escrito que Deus dá alimento aos filhos dos corvos, quando a ele clamam. Agora eu pergunto para vocês, essa preocupação de Deus em sustentar os filhos dos corvos, não é Deus querendo compensar os corvos pelo favor que eles fizeram em sustentar o seu profeta? Aí você responde por si só. Um outro argumento que esses teólogos dizem que ali foram os árabes, não os corvos, é porque o corvo está relacionado entre os animais imundos de Levítico 11, e que o profeta Elias, sendo um judeu piedoso, não ia aceitar ser alimentado por corvos. Queridos, na vida de Elias, o que mais aconteceu foram quebra de regras. Existe um ditado que diz que toda regra tem exceção. Na vida de Elias teve várias exceções. Milagres aconteceram na vida de Elias que não aconteceu na vida de nenhum outro personagem. Portanto, não duvide que verdadeiramente ali houve um milagre. Deus ordenou os corvos para sustentar o seu profeta. Um abraço a todos vocês.